Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jonas, o capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 a 17. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 a 17. Jonas 1, de 1 a 17. Todos encontraram? Quem encontrou diz amém. Amém. Então levanta sua Bíblia assim, bem alto, e diga comigo assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Jonas capítulo 1, de 1 a 17. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, aliás, de 1 a 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pegue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou o hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Vamos orar? Querido Deus, nós engrandecemos a Tua presença e Te adoramos e Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Deus, a Tua própria palavra diz que ela não volta vazia, Senhor, e nós Te pedimos para que ela venha nesta noite cumprir aquilo, Senhor, a que se destina.
Pai, que o nosso coração seja quebrado na Tua presença, seja preparado na Tua presença, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos dizer. Queremos, ó Deus, nessa noite ser transformados pelo poder da Tua palavra. Senhor, transforma-nos, em nome de Jesus. Amém. Você já quis fugir de alguma coisa que Deus estava querendo fazer na sua vida? Em algum momento da sua vida você já percebeu que Deus estava te conduzindo para um caminho, mas quando você percebeu isso, você já logo tratou de sair fora, de fugir, porque você pensou que isso não é para você, é comprometimento demais. Alguma vez você passou por essa situação? Eu já passei por várias, muitas vezes. Muitos de nós já tivemos a experiência de nos deparar com a revelação da vontade de Deus a respeito do que Ele quer fazer na nossa vida, e nós resolvemos que nós íamos cair fora. Nós resolvemos que a gente ia sair fora, íamos fugir daquilo que Deus tinha para fazer na nossa vida. Eu me lembro que a ocasião quando eu me senti chamado para ser pastor, quando Deus falou a primeira vez ao meu coração que eu seria pastor, a minha primeira justificativa foi: estou fora. A minha primeira palavra foi: isso não é para mim. Isso não é para mim, isso é para gente que sabe falar, isso é para gente que sabe se relacionar. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre tive muita dificuldade, sabe, de fazer amizade, de criar conexões. E quando eu senti Deus me chamando para isso, eu falei: estou fora, isso é coisa da minha cabeça. Eu falei: acho que eu estou ficando crente demais, esse negócio de igreja aí está me deixando maluco. Eu acho que eu estou indo muito para o culto, eu preciso ir em menos culto, porque eu acho que eu estou ficando meio... Isso não é para mim, não. Eu saí fora, eu quis fugir. Mas Deus tem a sua maneira de fazer, não é mesmo? Deus tem a sua maneira de falar conosco, Deus tem a sua maneira de nos convencer, Deus tem a sua maneira de nos conduzir. Uma das principais funções da vida de um profeta na palavra de Deus era portar a palavra de Deus, ser o portador da voz de Deus. E quando ele chegava diante de alguém, diante de uma nação, diante de um povo, diante de um reino, quando ele proferia essa palavra, que era a palavra de Deus, essa palavra intencionava provocar uma transformação, provocar uma mudança, algo precisava mudar. Sempre que a palavra de Deus vinha através do profeta, isso provocava uma mudança tremenda. E o profeta Jonas, que era profeta, chamado para ser profeta, estava fugindo da sua principal função. Não dava para separar o profeta, a figura do profeta, de transmitir a palavra que Deus tinha para transmitir. Não dava para separar. Se tinha uma função que o profeta não podia fugir, era justamente da função de ser o portador da palavra de Deus e de lançar essa palavra para que ela cumpra aquilo que Deus queria cumprir. E Jonas estava fugindo disso. É como se um pássaro dissesse: eu não quero voar, eu me recuso a voar, eu não fui feito para isso. É como se a água dissesse: eu não quero mais ser molhada, de hoje em diante eu decido que eu não vou mais ser molhada. Não dá para separar as duas coisas. Um profeta não podia ser separado da voz de Deus, que era proferida através da vida dele, para provocar uma mudança. Eu quero que você guarde uma palavra no seu coração nesta noite. Uma das principais palavras que nós vamos falar nessa noite, eu quero que você guarde no seu coração. Fugir daquilo que Deus tem para a sua vida é uma das maiores incoerências que você pode viver. Vou repetir: fugir daquilo que Deus tem para a sua vida é uma das maiores incoerências que você pode viver. Assim como Jonas.
Se eu pudesse dar um nome para essa palavra, seria a incoerência da fuga. Jonas estava sendo extremamente incoerente quando ele foge. As igrejas estão cheias de pessoas fugindo. Aí no seu coração você já deve começar a identificar as coisas que você tem fugido. Dentro do seu coração, talvez Deus já está começando, o Espírito Santo já está começando a falar ao seu coração, lembra disso aqui? E você já está se identificando como alguém que tem fugido do plano de Deus, tem fugido do propósito de Deus. E dentro da igreja há dois tipos de pessoas, com relação a chamado, com relação a propósito de Deus. Dentro da igreja há pelo menos dois tipos de pessoas. Por um lado, aquelas pessoas que chegaram e estão ainda no caminho para descobrir o seu chamado. Elas querem servir a Deus, elas querem dedicar a sua vida a Deus, elas querem entender qual é o propósito que Deus tem na vida delas, mas elas não descobriram ainda. Então elas oram, elas clamam e elas têm o coração voltado para isso, o coração prostrado para isso, e elas querem que Deus as use de alguma maneira, mas elas ainda não sabem como. Esse é um tipo de pessoa. O outro tipo de pessoa são aquelas que já estão há algum tempo, e aquelas que já entenderam, aquelas que um dia Deus já falou no coração e disse: meu filho, minha filha, esse é o propósito que eu tenho para a sua vida, o plano que eu tenho para a sua vida é que você vá nessa direção, eu quero que você seja assim, eu quero que você mude nesse aspecto, porque eu quero usar a sua vida, esse é o meu propósito para a sua vida. Então você já sabe, lá no fundo do seu coração, por mais que você queira disfarçar, mas lá no fundo do seu coração você já sabe o que Deus quer da sua vida, mas você foge. Esses são os dois tipos de pessoas que você tem dentro da igreja. Você vive fugindo desses propósitos que Deus já colocou no seu coração. Vamos pensar um pouquinho na história de Jonas. Jonas já começa o texto fugindo. Eu acho interessante que Jonas ele não argumenta com Deus. O texto, o capítulo 1, versículo 1, diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: levante-se, vá para Nínive e pregue contra ela. Essa foi a palavra. Se fosse Jeremias diria o quê? Senhor, eu sou muito novo, eu não sei pregar, eu não sei falar. Ele podia dar essa justificativa, mas você percebe que Jonas não dá justificativa nenhuma. A Bíblia diz, algumas versões diz que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ou seja, ele se levanta, mas quando ele se levanta, tudo que ele não quer é ir para Nínive. Ele vai para o outro lado, ele quer fugir da presença de Deus. Assim, ele procurou ficar o mais longe possível do seu chamado, o mais longe possível da direção que Deus estava dando para ele. Então primeiro ele desce até Jope. Lá em Jope tem um porto, ele compra a sua passagem e ele quer entrar naquele navio. Ele entra naquele navio, vai até o alto mar, e dentro daquele navio ele procura um porão, se esconde no porão e vai dormir. Sabe que um dos maiores sintomas psicológicos de alguém que quer fugir da realidade é justamente dormir, sabia? Quando você vê alguém que quer só dormir, que a pessoa quer entrar no quarto e só quer dormir o dia inteiro, levante aí um sinal de alerta, porque essa pessoa tem um problema. E esse problema não é... Eu não estou dizendo de você que gosta de dormir até 2 horas da tarde, não, tá bom? Mas sabe aquela pessoa que só quer dormir? Esse é um dos principais sintomas de fuga. A pessoa normalmente está fugindo de alguma coisa. Então, Jonas vai para cada vez mais longe. Eu não sei se isso tem alguma semelhança com a sua vida. Vai julgando você no seu coração aí, amém? A gente vai para cada vez mais longe. Quanto mais distantes do chamado de Deus a gente puder ficar, melhor. Então Jonas vai indo para cada vez
mais longe, cada vez mais distante. E aí ele entra e vai dormir lá naquele porão. Deus manda, a Bíblia diz que Deus manda uma tempestade tão forte que aquele navio estava a ponto de se partir no meio. O capitão do barco estava apavorado. Imagina só, um capitão do barco. Vocês lembram do filme Titanic? Lembra da calma daquele homem de barba branca, que era o capitão do barco? O navio estava afundando e ele estava sereno. Esse capitão aqui estava desesperado. Não tem nada a ver. Esse capitão aqui estava desesperado. Ele já tinha provavelmente passado por diversas tempestades, já tinha passado por muitas experiências no mar, mas aquela tempestade era diferente. Aquela tempestade deixou ele apavorado. E aí quando ele chega no porão, Jonas está dormindo em berço esplêndido. Olha só como ele estava fugindo. O capitão chega, dá um chutinho assim. Ô rapaz, o que você tem? Você está maluco? Você não está vendo que está todo mundo desesperado, nós estamos a ponto de afundar e você está aí dormindo? Levanta e clama para o seu Deus. E aí eles perguntam para Jonas, quem é o seu Deus, Jonas? E aí Jonas conta para eles. Naquele momento, um estava lá no convés, orando para o Deus do trovão. O outro estava do outro lado, na proa, orando pelo Deus do vento. O outro estava orando para o Deus da água. E aí quando eles perguntam para Jonas quem era o Deus de Jonas, Jonas dizia, eu adoro o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aí é que os caras ficaram com medo mesmo. Porque eles disseram, agora nós estamos perdidos. Jonas contou para eles que estava fugindo do Senhor. E eles ficaram apavorados, porque Deus era poderoso, o Deus de Jonas era um Deus muito poderoso. Eles ficam morrendo de medo. Na sequência, Jonas os convence a jogá-lo no mar. Ele diz, olha, me joga no mar, porque se vocês me jogarem no mar, então essa tempestade vai cessar. Então, Jonas é jogado ao mar. Essa tempestade cessa, essa tempestade acaba. E Jonas é engolido por um peixe. Você já conhece a historinha, desde quem frequentou a escola bíblica desde criança, já conhece a historinha. E Jonas é engolido pelo peixe e fica durante 3 dias na barriga do peixe. No terceiro dia ele ora e a palavra diz que o peixe vomita Jonas em terra firme. Quando o peixe vomita Jonas na praia e Jonas se levanta, Deus já fala com ele, Jonas, vai cumprir o teu chamado, levante-se e vá para Nínive. Então Jonas vai, com uma vontade fantástica e maravilhosa de pregar a palavra de Deus. Empolgadaço, pensa num cara empolgado. A Bíblia diz que Nínive era uma cidade muito grande e você precisava de 3 dias para percorrer essa cidade a pé. Mas o texto diz que Jonas, quando ele chega em Nínive, ele anda durante 1 dia. E durante 1 dia ele chega e diz assim, é o seguinte, em 40 dias vocês vão ser destruídos, tá? Tá dado o recado. Pensa num missionário, coisa de Deus. Jonas não queria. Jonas não queria a conversão de Nínive. Jonas não queria que Nínive mudasse. Jonas não queria. Jonas podia ter andado os 3 dias para percorrer todo o território de Nínive e lançar a palavra de Deus. Mas não, ele andou 1 dia e já estava bom demais. Já estava muito bom assim. E aí ele caminha esse dia dizendo isso. Dentro de 40 dias essa terra vai ser destruída. E aí o que acontece? O povo se converte.
Que mensaginha mais michuruca é essa, né? E o povo se converte. A Bíblia diz que todo o povo se arrependeu dos seus maus caminhos. E aí o rei proclama um jejum, e o rei proíbe inclusive os animais de comer. Porque ele diz assim: se nós fizermos isso, quem sabe o Senhor se arrependa daquilo que pensou fazer contra nós, e Ele nos perdoe, e Ele volte atrás da intenção dEle. E aí o que acontece? Deus volta atrás. Deus volta atrás, e Jonas fica muito feliz. Muito feliz, né? Jonas fica muito feliz. Não. Jonas olha para Deus e diz: Deus, eu quero a morte. Para mim é melhor viver, para mim é melhor morrer do que viver. Eu quero a morte. Deus olha para Jonas e diz: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas não responde nada. A Bíblia diz que ele vai para leste da cidade, senta fora da cidade, faz um abrigo. Olha só como o Jonas não acreditava que Deus ia realmente voltar atrás e perdoar aquela cidade. E aí ele senta a leste da cidade e fica observando para ver o que vai acontecer. Deus já havia voltado atrás, mas ele fica observando aquilo que vai acontecer. Jonas olha para Deus e diz assim: eu sabia que eu não deveria ter ido para lá. Eu sabia que o Senhor é grande em misericórdia. Eu sabia que o Senhor é muito paciente e o Senhor ia perdoar esse povo. Se eu fosse Deus, eu perguntava para Jonas: mas não é essa a função? Jonas, mas isso não é óbvio? Você não se ligou ainda? Mas Deus não fala nada para Jonas. Jonas fica muito bravo. E aí acontece o momento que é o único momento em 4 capítulos que Jonas fica feliz. A Bíblia diz que Deus faz crescer uma planta. Numa noite essa planta cresce e ela dá sombra para Jonas. E a Bíblia diz que Jonas fica muito feliz. Muito feliz. Na noite seguinte, vem uma lagarta, consome a planta e a planta morre. E novamente Jonas diz o quê? Eu quero morrer. Eu quero morrer. E novamente Deus olha para Jonas e diz: Jonas, é razoável essa tua ira? Você acha que você tem razão nisso que você está falando? Você está com pena de uma planta que você não semeou, você não cultivou, você não cuidou, que nasceu numa noite e na outra morreu. E você não quer que eu tenha misericórdia de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Por que às vezes a gente quer fugir da presença de Deus? Como é que anda o nosso coração no momento em que Deus nos toca e diz que Ele tem um chamado para a nossa vida? Que sentimentos é que nós nutrimos nesse momento quando nós recusamos esse chamado? Quais são as justificativas que nós temos na nossa mente para olhar para Deus e dizer: eu não quero, isso não é para mim, isso é para o fulano, isso é para o meu irmão, isso é para aquele irmão ali da igreja, isso é para aquela mulher, isso não é para mim. Que tipo de sentimento nós nutrimos quando nós nos sentimos tentados a fugir do propósito de Deus na nossa vida? Eu tenho o costume de, sempre que eu vou estudar um texto, eu faço muitas perguntas. Por isso que quando eu estou pregando, eu faço tantas perguntas para vocês. E essa foi uma das perguntas que eu fiz para Deus. Deus, Jonas era um profeta, chamado pelo Senhor,
instituído pelo Senhor, por que ele fugiu? O que é que faz com que a gente queira ficar quanto mais longe possível do propósito de Deus? E a primeira resposta, vieram duas respostas ao meu coração, e a primeira resposta que veio ao meu coração foi que, nesses momentos, a nossa realidade de vida não está perfeitamente alinhada com a realidade de Deus. Deus nos chama, Ele tem um plano grande, é maior do que nós, é um plano tremendamente poderoso, Ele quer usar a nossa vida, Ele tem algo grande para nós, Ele tem algo para nós fazermos a diferença onde quer que nós estejamos, mas nós não conseguimos parar e olhar para fora de nós mesmos. Nós começamos a olhar para as nossas justificativas, olhando para o nosso coração e dizemos, não é o momento, não é agora eu preciso me esconder no meu trabalho, agora eu preciso me esconder nos meus afazeres todos os dias, eu preciso me esconder em todas as minhas justificativas, mas eu não quero, eu quero ficar longe do propósito de Deus. Nós começamos a olhar apenas para nós, e a nossa realidade, então, nós entendemos que ela está completamente desalinhada com a realidade de Deus. Enquanto por um lado, Deus quer fazer algo grande na sua vida, por outro lado você está preocupado com coisas pequenas. É assim que acontece. Por trás da fuga de Jonas havia um contexto, uma questão muito pessoal. Você imagina, por que Jonas não queria que Nínive se convertesse? Por que Jonas fugiu de Nínive? O que fazia Jonas querer ficar tão longe assim e nutrir um sentimento de quase ódio pela cidade de Nínive? O que é que fazia um profeta ter esse tipo de postura? Deixa eu te contar uma história bem breve. Quando Salomão morreu, as 12 tribos de Israel, que formavam o povo de Israel, foram divididas. 2 tribos formaram o reino do sul, 10 tribos formaram o reino do norte. O reino do sul, e vez por outra, Deus usava uma nação para levar juízo para esses reinos. E a primeiro povo, a primeira porção desses reinos, desses 2 reinos, que foi o reino do sul, recebeu o juízo que veio através de um império chamado Babilônia. Então você pode ler lá em Daniel, você vai ver Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Então você pode ver que o reino do sul, o povo de Judá, como a palavra de Deus chama, foi levado a juízo pela Babilônia. E a Babilônia tinha um jeito de conquistar os seus territórios. Como é que a Babilônia fazia? A Babilônia chegava num território, conquistava aquele território e levava o povo cativo. Lembra dos 70 anos de cativeiro? Era a Babilônia que estava fazendo com o reino do sul. Passado algum tempo, o império que era o império que estava dominando era o império da Assíria. E a Assíria tinha um jeito diferente. A Assíria veio para punir, para trazer juízo sobre o reino do norte. E a Assíria não se preocupava com o povo. A Assíria, o negócio dela era o território. Então o que a Assíria fazia? A Assíria invadia um território, pegava o povo que estava ali e espalhava aquele povo, para que aquele povo perdesse o sentimento de identidade, perdesse a sua identidade de família, de povo. Então eles pegavam uma família e separavam, o pai ia para um lado, a mãe ia para um lado, os filhos iam para o outro lado, e separavam a família, porque quando essa família se misturava a outras nações, então ela perdia a sua identidade, e perdendo a sua identidade, ela não conseguia se insurgir contra o império. Ok? Entenderam a minha historinha? Olha só o que acontece. Nínive era a capital de onde? Da Assíria. Nínive era a capital da Assíria. E Jonas era profeta de qual reino? Reino do Norte. Muito possivelmente, Jonas nutria um sentimento de mágoa muito profundo pela Assíria, por Nínive, porque provavelmente ele viu toda a sua família ser espalhada, toda a sua família ser destruída, os seus amigos, e ele achava que justo seria que aquela cidade fosse destruída.
Entenderam os motivos de Jonas? Entenderam agora? Jonas estava profundamente magoado. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dos desejos de Deus é alinhar a nossa realidade com a realidade dele. Amém? Vocês entenderam isso? Mas ele não tem como fazer isso se nós não abandonarmos aquilo que passou. Jonas estava preso àquilo que havia passado, a experiências que ele teve. Jonas estava preso àquilo. Então ele não conseguia entender o que Deus queria fazer com aquele grande povo. Ele não conseguia entender por que Deus estava enviando ele para aquele povo. Por que Deus queria perdoar aquele povo. Por que Deus queria abençoar aquele povo. Por que Deus queria o arrependimento daquele povo. Queridos, se nós queremos, se você quer que a vontade de Deus se alinhe com a sua, se você quer que a sua realidade se alinhe com Deus, a primeira coisa que você deve fazer é romper com o seu passado. Não importa aquilo que você viveu, não importam as mágoas que você nutre a respeito da sua família, a respeito de igrejas pelas quais você passou, a respeito de pastores que você conheceu, a respeito daquele familiar que te maltratou, a respeito daquele patrão que fez o que era injusto com você. Não adianta, querido. Deus tem um chamado para a sua vida, e esse chamado não é para você consertar o passado. Aquilo que Deus tem como propósito na sua vida é para que você olhe para o futuro e entenda aquilo que Deus quer fazer lá adiante, e você se disponha e se coloque, e a sua realidade seja então alinhada com a realidade de Deus, e você comece a olhar para frente e pare de olhar para trás. Deixe os traumas, deixe as mágoas e comece a colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Deus, eu quero saber aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida daqui por diante, o que está lá na frente, quais são as vidas que o Senhor quer salvar através da minha vida, quais são as vidas que o Senhor quer curar através da minha vida, qual é o propósito real que o Senhor tem na minha vida. Eu quero olhar para frente, querido. Deus te chama para olhar para frente. Comece a olhar para as grandes coisas que Deus tem diante de você, querido, e pare de fugir. Ao invés de você correr para longe, quanto mais longe possível, corra para perto. A solução dos seus conflitos a respeito de chamado estão aos pés daquele que te chamou. Você não vai encontrar solução em nenhum outro lugar. A segunda resposta que veio ao meu coração é que nós colocamos propósitos eternos de Deus no mesmo patamar das coisas efêmeras, das coisas passageiras. O único momento que Jonas fica feliz é o momento que cresce uma planta. E aí Deus começa a argumentar com ele e diz: Jonas, é razoável isso? Eu imagino Deus falando para Jonas, como às vezes a gente fala: Jonas, coloque-se no meu lugar. Eu sou Deus, eu criei esse povo. Sabe quando Jesus está na cruz e ora e diz assim: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem? Eu acho que Deus está pensando exatamente assim aqui. Porque ele diz para Jonas: Jonas, é razoável eu me preocupar, você se preocupar com uma planta e eu não me preocupar com 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda? É razoável isso? Parece com a oração de Jesus, não parece? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que você faz na presença de Deus, quando você entende que Deus te chamou para algo específico e você se dispõe para isso, você não deve pensar que isso é um dia na sua agenda.
Você não deve pensar que isso é um trabalho que você tem que cumprir a mais. Você não pode pensar que isso é simplesmente mais uma tarefa que você tem que fazer. Entenda que para tudo aquilo que Deus faz através da sua vida, há um propósito eterno. Seja do mais humilde ministério, até aquele que prega para multidões. Para você que é obreiro aqui na igreja, vocês que estão aí espalhados, você que trabalha no batismo, você que trabalha na intercessão, você que prega, você que dá aula, você do multimídia, vocês meninas que estão filmando aqui agora, você que está se preocupando para ver se o som está bom, as pessoas que estão lá dando aula para as crianças, aqueles que prepararam as crianças aqui para fazer aquela apresentação linda que nós vemos aqui, você que faz, por mais simples que seja, diante de Deus, aquilo que você faz tem um propósito eterno. Semana passada, eu contei de manhã aqui, semana passada nós tivemos um jantar de casais aqui na igreja. E o pessoal trabalhou, se dedicou, fez tudo com tanto carinho e tal, e aquelas coisas lindas, decoração e tudo, e nós contratamos um buffet, e esse buffet deixou a desejar, e aí nós ficamos tristes. E aí eu parei, eu falei assim, Senhor, será que vale a pena? Será que vale a pena tanto trabalho? Será que vale a pena tanto tempo? Será que vale a pena tanta dedicação e acontecer coisas desse tipo? E aí essa semana eu conversei com uma irmã, olha como Deus responde ao nosso coração, olha como os propósitos eternos de Deus sempre se cumprem. E aí eu conversando com uma irmã essa semana, ela falou, pastor, a experiência que nós tivemos na ministração ali depois do stand-up foi tremenda. Eu nunca vi o meu marido daquele jeito. E aí Deus falou no meu coração, eu tinha um propósito para cumprir. Então, querido, às vezes a gente se preocupa com isso. Sabe por que a gente cansa? A gente cansa não é porque a gente está trabalhando demais. A gente cansa muitas vezes, é porque nós olhamos para aquilo que nós fazemos diante de Deus como mais uma tarefa. Nós olhamos para aquilo que Deus nos chamou como mais um dia na nossa agenda. Então, querido, saiba que as coisas que Deus quer operar na nossa vida estão num patamar muito mais superior a tudo aquilo que a gente pode imaginar, querido. Deus quer nos elevar ao patamar de enxergar as coisas que Ele quer operar na nossa vida como coisas com propósitos eternos. Tudo que você faz diante de Deus tem um propósito eterno. Tem duas verdades a respeito de chamado e a respeito de fuga. A primeira verdade é que Deus está muito mais preocupado com que você ajuste as suas prioridades aos propósitos dele do que com as suas reclamações. Pronto, falei. Vou repetir. Deus está muito mais preocupado que você alinhe as suas prioridades com os propósitos dele, com as prioridades dele, do que com as suas reclamações. Jonas era um tremendo de um reclamão. E Deus até ouve a reclamação de Jonas. Senhor, me tira a vida. Senhor, eu não aguento mais. Vamos falar um pouquinho da nossa realidade agora? Jesus, eu estou trabalhando demais. Outro dia eu brinquei com um pastor aqui, eu falei assim, nós estamos parecendo um rato de igreja, né? Não sai da igreja. Senhor, eu estou trabalhando demais, dá a minha morte. Eu não aguento mais esse irmão, essa bênção na minha vida.
Eu não aguento mais essa tribulação na minha vida. Jonas reclama assim. Deus ouve a reclamação de Jonas. Deus até argumenta com a reclamação de Jonas, quando ele fala das 120 mil pessoas. Mas Deus não muda o seu propósito. Então, querido, o propósito que Deus quer cumprir através da sua vida, Ele vai cumprir. Se você ficar reclamando, se você ficar praguejando, se você ficar bravo, o propósito que Deus tem para cumprir, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E agora eu tenho uma outra coisa para te falar. Eu até ensaiei umas 20 maneiras de falar isso, mas não encontrei uma melhor de falar. Querido, pare de reclamar da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Lá fora, no mundo, a gente já tem gente demais reclamando da igreja, querido. A gente já tem gente demais reclamando da igreja. Todo lugar onde nós vamos, quem vive no meio secular, no trabalho, você ouve toda hora gente falando mal da igreja. E aí tem gente que vem, que está aqui, e está reclamando da igreja, e está falando mal da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, para tornar isso mais leve. Quando você enxerga algo que precisa ser mudado na igreja, isso é um grande sinal de que Deus está te chamando para ser o agente da mudança. Vai ser pastor e chegar numa loja e dizer que você trabalha como pastor, para você ver quanta gente tem falando mal da igreja. Uma vez eu cheguei numa reunião de família, uns tios que há muito tempo a gente não via, anos que eu não via aquele tio começou a conversa, né, o que você faz, como anda a vida, quais são as novidades e tal, e aí aquele tio bateu assim nas minhas costas e falou assim, e você, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu sou pastor. E quando eu falei eu sou pastor, ele falou assim, parabéns, hein? Agora você fica rico. Tem gente demais reclamando da igreja, querido. E eu vou te falar uma coisa, nós temos defeitos. Muitos. Mas Deus quer te colocar nessa lacuna, entende? Aquilo que você está enxergando, aquilo que você olha e diz, puxa, isso precisa melhorar na igreja, isso não está legal. Querido, quando você critica, quando você se levanta para falar mal e para reclamar, você não resolve o problema, você só está trazendo mais peso para a sua vida e para a vida de quem está ouvindo, querido. Então, para com isso. Começa a entender de Deus qual é o teu chamado, para o que Deus te chamou, qual é o propósito que Deus tem na sua vida neste lugar, qual é o propósito que Deus tem na sua vida no lugar onde você está. Deus quer usar a sua vida, e é algo grande, algo que vai alinhar as vontades dEle com a sua vontade, querido. Mas pare de olhar para os defeitos da igreja, e olhe a solução. Deus te chama para ser a solução, querido, em nome de Jesus. Eu quero ser voz profética na sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida, que você há de ser a solução para tudo aquilo que é carência na igreja, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus tem coisas muito grandes para operar na nossa vida, mas a gente precisa aprender a olhar e a cumprir o nosso chamado. Há quanto tempo você está fugindo do seu chamado? Há quanto tempo que você é tocado por Deus, mas você está fugindo desse toque? Corra para o chamado de Deus na sua vida, querido. Segunda verdade, e eu já vou terminar.
A vontade e o chamado de Deus na nossa vida não pode ser retórica e nem algo reconhecido na hora da dor. Quando Jonas ora na barriga do peixe, tem duas coisas que me chamam a atenção na oração de Jonas. Ele diz assim: aqueles que creem nos ídolos desprezam a tua misericórdia. Olha que linda a oração. E depois no final, a última frase, ele diz: eu confiarei na tua salvação. Olha que oração linda. Não é linda essa oração? E depois Jonas faz exatamente como ele orou, não é isso? Não. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Às vezes, a nossa oração é linda e parece trazer uma profundidade incrível, mas ela ainda não virou prática. Quando você diz que você ora por algo, seja você o agente da transformação. Seja você o agente do toque, aquele que vai chegar em alguém e vai tocar e dizer: querido, eu quero ser usado por Deus para curar a sua vida. Aquele que vai proferir uma palavra, e vai ser uma palavra de bálsamo e de consolo para a vida daquele que ouve. Aquele que vai se levantar e parar de dar desculpas de que a igreja tem esse ou aquele problema. Aquele que vai se levantar e parar de dar desculpas de que o passado era assim, de que o passado era assado, de que alguém fez assim. Mas aquele que vai se levantar com um olhar para o futuro, sabendo que aquilo que Deus quer fazer não está no passado, aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida é um olhar para o futuro. Deus há de te usar para o futuro. Em nome de Jesus. Às vezes eu fico pensando, por que Deus permite uma história como a de Jonas? Né? A gente busca tanta perfeição, a gente busca tanto, a gente é tão pronto a julgar, e às vezes a gente fica pensando, por que Deus nos faz conhecer uma história como a história de Jonas? É para que a gente entenda que quando nós fugimos, é porque nós estamos desalinhados daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Querido, que essa noite Deus possa alinhar a sua vida com a vontade dEle. Eu não sei em que patamar você está, eu não sei quais são as desculpas que você tem dado, eu não sei para onde você tem olhado, mas eu quero te convidar nessa noite a você olhar para o alto, olhar para a presença dEle, para o patamar que Ele quer te colocar. Que a sua oração se transforme em prática. Querido, chega de vida de Facebook, chega de vida de aparência, chega de chamado por frase de efeito. Chega. Nós estamos vivendo uma época de muita falsidade. Isso já é suficiente, isso já extrapolou. Eu estava ouvindo essa semana no rádio que foi eleita uma comissão de jornalismo para descobrir quais eram as notícias, quais vão ser as notícias falsas que vão lançar na rede agora nesse período de eleição. A nossa sociedade já é falsa demais, querido. A nossa sociedade já é fantasiada demais. Chegou a hora de nós, como povo de Deus, nos levantarmos em verdade e cumprir o chamado de Deus nessa terra. E começar a entender o que Deus quer da nossa vida, os detalhes daquilo que Deus quer da nossa vida, e nos levantar e dizer: Senhor, é nessa direção que eu quero caminhar. Senhor, eu fiquei tanto tempo parado, eu deixei tanto tempo de cumprir a missão que o Senhor tinha para mim, eu esqueci tanto tempo daquilo que o Senhor tinha como chamado, eu deixei de influenciar vidas, eu deixei de salvar vidas, eu deixei de ser o instrumento para que o teu propósito se cumpra. Mas Senhor, a partir de hoje eu quero me levantar com o olhar
olhar no chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero mais dar desculpas, eu quero seguir na direção que o Senhor quer para a minha vida. Eu quero que a sua vontade se cumpra na minha vida, e eu quero ter a experiência de me sentir no centro da vontade do Senhor para a minha vida. Senhor, me usa, Senhor, me leva além do meu olhar, me leva além daquilo que eu consigo enxergar como coisas materiais, me leva além da minha agenda, me leva além do meu esforço físico, porque eu quero entender que há propósitos eternos, e eu quero que o Senhor cumpra esses propósitos eternos na minha vida, e é hoje que eu tomo essa decisão. A partir de hoje eu quero deixar de fugir. Aquele Deus que um dia te chamou, querido, ainda está esperando. Aquele Deus que um dia colocou no seu coração o propósito dele, ainda está esperando. Aquele Deus que um dia revelou para você: meu filho, eu quero te usar aqui, eu quero fazer isso. E aquela convicção naquela época, naquele momento, parecia ser algo tão forte no seu coração, mas isso foi se esfriando. Querido, esse mesmo Deus é o Deus que está falando hoje com você nessa noite. Ele quer que você deixe de fugir do chamado que Ele tem na sua vida, e você se levante e siga na direção daquilo que Ele quer fazer na sua vida essa noite, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus pode cumprir os seus maiores propósitos através da sua vida. Apenas você tem que estar disponível. Apenas você tem que querer. Apenas você tem que colocar a sua vida à disposição dEle. Eu quero terminar agora. Eu queria orar. Mas eu quero fazer um pedido para você, querido. Eu quero que você feche os seus olhos. Amém? Todos nós. Não queria ninguém agora com os olhos abertos. Amém? Eu quero orar. Feche seus olhos. A fuga tem várias fases. A fuga do nosso chamado tem várias fases. Talvez você esteja pensando na sua cabeça que é a hora de parar. Você já está até exercendo o seu chamado, mas na sua cabeça você já está começando a questionar se realmente vale a pena, e você já tem pensado em abandonar isso. Uma outra fase é aquela fase que você está descendo para Jope, quando você já decidiu que você vai parar. Isso não é mais uma dúvida, você já decidiu que você vai fugir. E aí você vai ficando cada vez mais longe. Você compra a sua passagem e vai para alto mar. Está cada vez mais longe. A ponto de que até as tempestades vindo você não consegue perceber o quão longe você está de Deus. E você dorme. Você pode estar em qualquer uma dessas fases. E é por você que eu quero orar nessa noite. Mas eu queria que você se colocasse de pé. Por isso que eu quero toda a igreja de olho fechado. Amém, querido? Você não precisa saber quem. Nós não precisamos, amém? Se você tem estado longe do seu chamado, eu quero que você fique de pé, querido, porque eu quero orar por você. Às vezes você foi tão longe do seu chamado que você nem sabe que chamado que é mais. Aquilo que era tão vivo no seu coração, aquilo que era tão claro, agora você já tem dúvidas e você já não sabe mais se é isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus, querido, por você que está de pé, porque eu sei que Deus pode operar a transformação, e Deus vai operar a transformação nessa noite. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a vida dos meus irmãos.
Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração, Senhor, e que a palavra ainda não nos veio à boca, Senhor, e o Senhor já conhece toda. O Senhor conhece, Senhor, e o Senhor esquadrinha o coração de cada irmão meu que se colocou de pé, Senhor, nesta noite. Deus querido, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Senhor, para que nesse momento, Senhor, o Senhor esteja quebrando toda a culpa. Eu quero colocar, Senhor, a vida, Senhor, desses meus irmãos, ó Pai, e começar, Senhor, com esse clamor, que em nome de Jesus, ó Deus, toda acusação de Satanás, ó Deus, toda lembrança do passado, Senhor, que vai trazendo culpa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor passe um bálsamo nessa noite, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, e o Senhor vá curando, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, eles possam sentir, ó Deus, o Teu bálsamo fluindo agora, Senhor, e a Tua cura, Senhor, fluindo, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, em segundo lugar, eu quero clamar a Ti, Senhor, que haja uma mudança de direção. Aquele que estava indo, Senhor, para longe da Tua presença, Senhor, que ele esteja voltando, Senhor, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, e que esse ato, Senhor, de ficar de pé na Tua presença, Senhor, seja a primeira atitude, Senhor, para dizer, Senhor, para o Senhor, para proclamar, Senhor, no mundo espiritual, que agora Ele quer seguir, ao invés de seguir para longe de Ti, Senhor, eles querem andar, Senhor, na direção da Tua presença, porque eles são chamados por Ti, porque um dia, Senhor, Tu revelaste, Senhor, ao coração deles, ó Deus, que o Senhor tinha algo para operar especificamente, que o Senhor tinha um propósito específico, um propósito eterno na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu clamo agora, Senhor, abre os olhos deles, ó Deus, para que eles possam enxergar, ó Deus, esse propósito eterno, Senhor. Tira, Senhor, em nome de Jesus, toda a impressão, Senhor, de que aquilo, Senhor, que eles fazem para Ti, Senhor, é mais um trabalho, é mais um dia na agenda, Senhor, é mais uma tarefa. E Deus, em nome de Jesus, abre, Senhor, os nossos olhos, abre, Senhor, os olhos do Teu povo, para enxergar, Senhor, os propósitos eternos que Tu tens, ó Deus. Tu queres, Senhor, salvar, Tu queres, Senhor, curar, Tu queres, Senhor, libertar, Tu queres, Senhor, restaurar, Senhor, Tu queres, Senhor, curar casamentos, ó Deus, restaurar casamentos, Tu queres, Senhor, curar vícios, ó Deus, Tu queres, Senhor, levantar, Senhor, aquele que estava longe, Senhor, Tu queres, Senhor, aquecer com a Tua comunhão, Senhor, e em nome de Jesus eu clamo a Ti, para que os Teus filhos, ó Pai, sintam, Senhor, o aquecer da Tua presença nessa noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.